a parte referente à recepção de dados via USB usando a placa didática PICmaster da CERN Tecnologia e do microC, o compilador microC. Esse artigo é uma continuação do anterior, no qual foi abordada a parte de transmissão de dados. Então, com o projeto já criado no microC, a gente vai desenvolver agora um projeto para recepção de dados. O exemplo agora vai funcionar da seguinte forma. Notem que a placa didática PICmaster ela é composta de LEDs também. Ela tem alguns LEDs aqui, tem display LCD, display gráfico, tem varredura de LEDs, 7 segmentos, a porta USB, ela tem bastante recursos. E ela também tem esses LEDs. O exemplo agora vai ser o seguinte: quando nós enviarmos um caractere para a placa, e esse caractere for o caractere 1, ou o caractere ASCII 1, o LED presente na placa irá acender. Se for enviado o caractere 0, o LED da placa irá apagar. Ou seja, nós vamos poder ter controle do estado dos LEDs através da porta USB, onde quando receber o caractere 1, o LED liga, e quando receber o caractere 0, o LED irá apagar. Então vamos desenvolver agora esse projeto. Primeiramente, é necessário criar os dois vetores, da mesma forma que do exemplo de transmissão, com o de 64 caracteres, sendo um buffer, um vetor desse, um buffer para escrita, WR, e outro para leitura, RD. Em seguida, precisamos ter também um bloco de interrupção, um bloco void interrupt, que é o mesmo do exemplo anterior, aqui foi copiado só. E entramos no bloco de explanação, o bloco main. Nesse bloco main, nós temos a declaração do trisar. O trisar é o registrador que configura a direção dos pinos. Nesse caso, o nosso interesse é que todos os pinos do porte A fiquem como saída. Por isso, todos os bits que aqui estão em 0. Da mesma forma, quando nós ligamos o PIC na inicialização dele, os pinos inicializam funcionando de formato analógico, não formato digital. Então, para isso, nós devemos converter do formato analógico para digital. Como fazer isso? Para fazer isso, nós devemos carregar no registrador ADCOM1 o valor que aqui está expresso, que é o 000111. Fazendo isso, nós estaremos configurando os pinos no formato digital. Em seguida, habilitamos a porta USB, chamando a função HID Enable. A porta USB do PIC fica habilitada, passando como parâmetros o buffer de recepção e o buffer de leitura. E entramos no bloco de repetição, o bloco while1, bloco que constantemente vai ficar executando um loop. Chegando aqui, é declarada uma variável chamada char_recebe, uma variável tipo caractere, chamada recebe. E essa variável recebe o HID read. HID read é uma função que retorna se há algum byte no buffer de recepção. Se não houver nenhum byte, ele fica igual a 0. Se houver algum byte, ele fica diferente de 0. Nota que em seguida está bem assim, ó, if recebe diferente de 0, por quê? Se o recebe tiver um valor diferente de 0, é sinal que tem algum dado a ser lido. Se for diferente de 0, nós vamos ler a posição 0 do vetor de recepção, que é o vetor user_rd_buffer. Se o conteúdo dele for igual a 1, tá? É importante notar que aqui é igual a igual, o teste de comparação do C é igual a igual. Se for igual a 1, a posição 0 desse buffer, é sinal que a intenção é ligar o LED. Então, o que é feito aqui em seguida? Port A.R1 igual a 1. Se o user_rd_buffer 0 for igual a 0, é sinal que desejamos apagar o LED. Então, o que acontece aqui? O port ARA1 fica igual a 0. Então, é um exemplo muito simples. É um exemplo que nós podemos controlar um LED do PIC, da PICmaster, da placa didática PICmaster, da CERN Tecnologia, via USB, ligando e desligando mesmo. Para enviar os dados, você vai usar uma ferramenta que já vem no próprio microC, vindo na opção Tools, HID Terminal. Fazendo isso, você vai poder digitar o cara nessa posição, clicar no botão Send, para que a placa receba esse caractere, o programa faça a tarefa dele, que no caso é ligar e apagar o LED. Então, após a digitação do programa, basta você compilar ele, vindo no menu Project Build. Feito isso, você vai gerar um arquivo .exe, que é o arquivo usado para gravar o PIC, vai carregar o programa na placa didática, a PICmaster, conectar lá o USB, em seguida vir na opção Tools, HID Terminal e fazer o teste conforme foi explicado.
Então esse é o exemplo de recepção de dados da USB. Nota que ele é bem simples. A placa didática ajuda bastante no trabalho dessa aplicação, dessa tarefa. E fica aí, então essa dica para os internautas de fazer uma comunicação, uma recepção de dados usando a placa didática e o programa conforme foi apresentado. Pois bem, encerra então aqui esse artigo. Espero encontrá-lo em outros artigos que em breve serão publicados. Muito obrigado e um abraço.